Vamos lá, voltamos ao vivo. Tava com um delay muito grande aqui e vamos ver se conseguimos voltar a nos conectar novamente, tá? Grande Rucide é um garoto pequeno. Mônica, vamos lá ver se nosso, opa, vamos ver se o Donizete entra aqui. Vamos Voltei. lá. É isso aí. Doni, desde ontem, nós fizemos, eu comecei a fazer uma introdução dos nossos convidados aqui, com o texto, tá? Que a Carol acabou fazendo, tá? Então eu gostaria de estar lendo esse texto para você, para a gente ver a sua reação, né? Diante de nós aqui nas câmeras. Porque você mandou, você agradeceu tudo, mas agora ele precisava ver, porque faz parte dessa nossa vivência aqui, tá? Então, para os nossos amigos aí que estão nos assistindo, agora voltou aí, o Luiz já está dando um feedback aí que está normal agora. Então nós vamos lá. As pessoas que estão nos assistindo, conhece o carteiro da sua rua? A grande maioria não sabe quem é o responsável de fazer com que as cartas encomendas cheguem em nossas casas. Não é só uma pessoa conhecida de todos da nossa rotina de entrega, como a sua simpatia, conhecia quase todo mundo da cidade, mais ou menos assim, mais ou menos por aí, e com o seu jeitinho calmo, interiorano, fala mansa, foi conquistando todos com o seu pensamento. Foi eleito vereador na estância de São Roque e vem conhecendo cada vez mais o esporte na vida, né? Devagar você vai conhecendo o esporte. Biathlon, jogador de voleibol e fez história jogando nos primeiros jogos regionais aos 40 anos. Agora nós vamos conhecer o Donizete. Tudo bem, Donizete? Tudo bem, Douglas? Boa noite a todos aí. Como é que foi a sua reação ao ver esse texto, Donizete? Passou um filme na cabeça, um filme muito comprido, uma longa-metragem. Longa-metragem? Muitas lembranças, Boas lembranças? boas lembranças, excelentes, né? Lição de vida. Ah, mas assim que é bom, tá? E eu vou perguntar para você como é que foi a sua chegada no esporte? Como é que alguém te levou para o esporte, familiar? Quem te trouxe para essa vida esportiva? Na realidade, eu acho que estava no sangue, porque quando criança eu adorava jogar futebol, mas a minha mãe não deixava, e se eu fosse jogar, eu apanhava. Então, era muito difícil. Eu não podia ouvir falar em vôlei, nem basquete, nada disso era. Isso até os meus 12, 13 anos, mais ou menos. Eu vim conhecer o vôlei praticamente com 17 anos, aquela geração de prata de 1982, com Domingos Maracanã, William, Montanaro, Renan, Xandó, né? E acho que o treinador, se eu não me engano, era o Brunoro, se eu não me engano. Se eu não me engano. Brunoro, não me recordo. Do nome do treinador, mas é aquela geração e davam altos ralos lá com a Rússia. Então, dali para frente, começou a dar aquela febre de vôlei. E isso acho que foi no Brasil todo, né? E eu entrei no meio daquela febre. E dali eu não parei mais de jogar e como a gente não tinha espaços esportivos aqui na região, em São Roque, região, nós íamos jogar na rua mesmo. Ou quando alguma diretora cedia uma quadra de escola, dava 2 a 5 quilômetros para bater uma partida de pé.
Mas a gente ia, jogava e voltava contente, né? E começou aí a vontade de jogar vôlei, depois de praticar todo tipo de esporte, né? Porque a gente foi para outros esportes também mais tarde. Tem um amigo na live aí que tá morando fora aí, e acabou de mandar aí que é o Bebeto. O técnico na época era o Bebeto. Bebeto de Freitas, isso. Isso, esse mesmo. Fora, Esse se mesmo. eu não me engano. Esse mesmo. Você andou sua infância inteira aí tentando buscar algo na sua vida e acabou aos 17 anos colocando essa situação para nós que você, 16, 17 anos, voleibol. Mas você não desistiu. Toda essa sua vida aí, a partir dos 9 anos até os 17 anos, você não desistiu. Não, não. Sempre dava uma escapada para esportes, né? E escondido mesmo. Não tinha bola, a gente fazia bola de meia, costurava e a molecada brincava. Fazia um campinho em algum terreno e a gente brincava lá. Mesmo apanhando depois, mas a gente ia jogar bola. Essa sua, como o Francisco acabou de falar, que é a sua perseverança é, no querer participar do esporte. Você vê hoje nas crianças, nessa geração que nós temos hoje, Doni? Então, hoje nós temos espaços esportivos, né? Vários espaços. Você tem a condição, mas as crianças hoje não têm essa vontade, não têm aquela gana que nós tínhamos do esporte. A gente percebe que a gente forçando eles para ir para algum tipo de esporte, do game mesmo, mais computador, e o esporte está ficando para trás hoje, na minha opinião. E hoje nós temos espaços esportivos, nós temos condições da prática de esporte. E não tem a vontade dessa geração. Entendi. Você falou agora que você na cidade aí tem bastante espaços, você reconhece bastante espaços, mas como é que veio essa história? Como é que esses espaços surgiram? Olha, Douglas, quando eu me propus a disputar uma vaga na Câmara, eu já entrei com esse intuito. E nós já entramos fazendo todo tipo de indicação de projetos e mandando para o Executivo, para o governo do Estado, federal, pedindo, né, solicitando a construção de alguns espaços em bairros, né? E acabou acontecendo alguns, né? Não posso dizer que foi só. Tem toda uma Câmara por trás disso, o Executivo também faz parte, mas assim, nós fizemos as indicações e elas foram atendidas, né? Hoje nós temos um espaço esportivo no Bandeirantes, que até o pessoal do Correio teve a oportunidade de vir disputar campeonatos de areia aqui, em São Roque. Temos um outro centro esportivo em Mailasque também, que é um distrito a 4, 5 quilômetros daqui, e temos um em Canguera, a 8 quilômetros daqui. Falta mais espaços? Sim, com certeza. Mas hoje, pelo menos, já tem, né? Tem alguns espaços que dá para puxar essa criançada para a prática esportiva. Mas ainda é muito pouco utilizado. Donizete, eu agora eu vou ter que voltar um tempo atrás na sua vida aí, porque eu fui falado, você falou dos espaços, eu perguntei dos espaços, você já deu localização, você deu o bairro, falando que tem outros, mas como é que surgiu qual foi a primeira pedrinha ali? Você falou, no texto está colocando que você foi carteiro. Isso influenciou, isso ajudou nessa trajetória toda? Sim, com certeza, porque, como eu falei anteriormente, nós não tínhamos os espaços. Então, para a gente poder jogar, você ia num bairro, eles quadra no ou fechava-se uma rua pequena, você fazia no asfalto, e durava 2, 3 dias. E praticamente quem mora aqui em São Roque, por exemplo, no bairro da São Rafael, vai saber muito bem disso, no Jardim Vilaça, aqui no Junqueira, Mailasque mesmo, a diretora da quadra, então
nós costumávamos jogar lá. Tinha uma fábrica aqui, Carambeí, tinha uma quadra lá, eles cediam para a gente poder jogar também. Assim. Então, a gente ia onde tinha um espaço, a gente ia. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que trabalhar em cima disso, de espaços esportivos, para ver se a gente conseguia atender a população, essa geração nova, né? E você foi conhecendo pessoas como carteiro. E aí você falou, isso é uma forma de eu chegar a esse seu objetivo desses espaços? Ou você no início você não pensou nisso? No início eu não pensei. No início eu só queria jogar mesmo. Mas depois, com o tempo, essa ideia foi aflorando. Foi aflorando, né? Com o amadurecimento e com a dificuldade de a gente conseguir treino e para jogos. Uma coisa muito frustrante você ir para um local que você treina quase todo final de semana e chegar lá e não poder treinar. Voltar todo mundo para trás, ou porque vai ser usado para o futebol ou para alguma coisa. Então, era muito frustrante isso. Então, no início foi isso, mas depois foi aflorando a ideia, misturando o trabalho com a parte esportiva. E a parte com relação ao trabalho de carteiro me dava condição física para isso, né? Então, Ah, e, meus treinos físicos eram um pouco menores, né? Até quando eu treinar em São Paulo, que tinha uma partida mais dura, eu senti, eu já fazia isso a semana toda como carteiro. Então, quando tinha mais dura aí no SESI, na Leopoldina, ou em algum outro SESI aí, a gente sentia bastante. eu tô falando que nós não conhecemos as pessoas. Esse meu amigo pequeno tá acabando de colocar aqui, ó, que muitos jogos regionais em São Roque, ele já foi campeão lá. Ele só não lembra o ano, mas ele foi campeão lá em São Roque. É, São Roque, ele sediava jogos regionais? Sediou, eu acho que uns 2 jogos regionais, se não me falha a memória. Mas Tá. o jogo regional que eu disputei não foi para o São Roque, foi pela cidade vizinha de Araçariguama. Como assim, homem? Como é que você fez isso? Quando eu parei de jogar em São Paulo, que tinha machucado a perna, tudo, e eu parei de treinar e jogar aí em São Paulo, no SESI, logo que eu 4x4, inclusive foi promovido até pela a Globo. E lá, o pessoal da região lá acabou pedindo para a gente se a gente poderia treinar junto com eles para poder disputar o regional. E acabaram convocando a gente. Fui eu e mais uns 3 ou 4 atletas de São Roque aqui defender a cidade de Araçariguama num regional aí. Ah, mas eu acho que o prazer de participar, independente de você vestir a camisa, é ótimo, né? Não tem Exatamente. valor isso, né? Tem dinheiro que pague. Você fez outros esportes, Donizete? Como é que foi isso? Então, Douglas, quando eu eu machuquei o joelho, eu tinha que ter operado o joelho. Mas aí, pelo aspecto e o médico aí das clínicas, ele olhou e falou, perguntou a minha profissão. Eu expliquei para ele, ele falou, ó, eu vou apostar um dinheirinho que você não opera. Na realidade, a gente ia operar, mas eu acho que você consegue recuperar sem operar. E aí ele me orientou a fazer uns exercícios na piscina. Bom, o que eu fiz? Eu comecei a fazer os exercícios, daqui a pouco eu comecei a nadar um pouco aqui, um pouco ali, comecei a... De repente eu já estava treinando numa equipe de maratona aquática aqui da cidade. Foi um ano de batalha e de treino. E aí a gente começou a disputar aí as maratonas aquáticas aí. O primeiro Não, ano, Donizete, que perseverança é essa? Que vontade de vencer os seus obstáculos? Da onde sai isso? a vontade na realidade era de ficar bom da perna para eu voltar a jogar vôlei. Mas aí os meus filhos nadavam na equipe e nadaram muito tempo, né? E como o pessoal me conhecia,
acabou me chamando, convidando para fazer os treinos. Só que tem um detalhe, a primeira prova que eu ia fazer, eu quase me afoguei. Foi na Billings, aí em São Paulo. E aí eu saí muito afoito na frente do pelotão. E aí o gás vai acabando, né? Antes de chegar na primeira boia. O pelotão passou por cima de mim. Que estratégia foi essa? Não foi estratégia, foi loucura, na verdade, né? E eu só consegui escapar, na realidade, do pelotão porque eu comecei a nadar peito. E aí, quando você nada peito, você empurra com as pernas. Então, o pessoal que estava passando por cima, alguém tomou uma pernada de peito ali e começaram a abrir. Aí eu escapei de me afogar. Terminei a prova. Desse peixe bravo aí eu não vou ficar do lado. Deixa eu fugir um pouquinho. Terminei a E prova. aí você se dedicou? E aí eu comecei a me dedicar. Só que eu não disputei mais nenhuma prova. Fui só treinando. E foi o ano todo assim. Aí, a última prova do ano, que foi em Pilar do Sul, se eu não me engano, devia dar mais ou menos 1.200 metros lá de maratona, eu disputei ela, mas estava com muito medo. Então, o que eu fiz? Eu deixei o pessoal sair na frente e atrás. E aí, na minha categoria, eu cheguei em quarto lugar. Estava bom pra caramba, nadei devagarzinho, sossegado. E aí eu tomei Ninguém gol. te atropelou? Quem me atropelou? Ninguém pegou na minha cabeça e afundou. Então, um detalhe importante, numa prova de 3 quilômetros em Barra Bonita, eu encontrei uma atleta do Correio lá que se chama Renata, que estava na prova. Né? A gente tinha se encontrado em Paulo, rapaz, e aí eu fui encontrar ela disputando a maratona também. Eu não lembro o sobrenome dela, mas a funcionária dos Correios era Renata o nome dela. Entendi. Você se apaixonou por isso? Essa maratona foi. A paixão pela maratona foi maior que o voleibol ou não? Não, não. O voleibol ainda é uma paixão assim, indescritível, né? Hoje, 57 anos, né? Completei a semana passada. Oh, parabéns. Vinha, eu vou. Eu vou. Muito. O pessoal de São Paulo conhece muito aí o Flávio, que é a família Machuco, mora em Pindamonhangaba, né? Volta e meia a gente vai para casa dele. Quando pinta uma oportunidade lá de bater um voleizinho de areia, a gente vai para a quadra. Ah, não, eu vou ter que entrar nessa brincadeira aí. Vou ter que gravar essa brincadeira. Depois colocar no nosso canal aqui na beira da quadra e da vida, porque vai ter muita história para contar, não acha? Com certeza, mas dá para gravar sim. A gente pode combinar aí uma partida de vôlei com esse pessoal aí, mais saudosa aí, né? E passar para você o vídeo. Não, com certeza. O Pequeno falou que ele foi campeão lá, ele jogava por Botucatu, não, Boituva, em 2006. 2006. Eu lembro desse regional aí, 2006. Boituva é um massa de vôlei. Né? Sim. O pequeno, na realidade, não sei se o Pequeno era de Boituva, não, mas ele jogava. Ele era um jogador, assim, muito, muito bom e acabava sendo convidado para jogar, com certeza, com certeza. Exatamente, é o que acontece nas cidades do interior, né? Alguns atletas são do interior e voltam para defender as suas cidades. Mas algumas cidades, para poder se despontar no esporte, acabam alugando o passe de alguns atletas de ponta, inclusive atletas de seleção brasileira, né? Que a gente teve o prazer de encontrar já alguns aí, por aí, nessa estrada da vida. Eles não querem ficar parados de jeito nenhum. A gente não quer ficar parado, fala a verdade, Doni. Não tem como, né? Que nem um carro. Deixa ele parado um tempo lá e vai funcionar. Vai pisar no freio depois para você ver se não trava. Né? Não, você tem que estar sempre em movimento. Tem que estar em movimento. Olha lá, mais um amigo nosso aí do voleibol também, o Anderson, falou que jogou em Boituva. É assim que funciona. É assim que funciona. Graças a Deus. O esporte traz muita amizade, é ou não é, Doni? Sim, com certeza. Das pessoas que eu joguei aqui,
São Roque, no começo, foram várias gerações que passaram. Eu continuei jogando, mas as gerações foram parando, né? E vinha uma leva nova de moleque, uma época, um time em São Roque, que é o Grêmio União São Roquense, é o clube mais conhecido daqui, né, de São Roque. Muito conhecido, inclusive, aí pelos torneios Jovem Pan de natação, mas tinha o time de vôlei e de basquete. Então, o treinador, o Edson, mora hoje, acho que em São Vicente, se eu não me engano, quando ele precisava treinar o time, simplesmente não tinha time de vôlei em São Roque. Então, ele ligava para mim nos Correios: Tony, será que você consegue montar um time de vôlei para a gente fazer um pega hoje à noite ou amanhã à noite? Eu falei, consigo. Então, eu montava o time, ligava para um, para outro, montava o time e levava lá e jogava. Jogava, era assim que a gente fazia, né? E assim que a gente conseguia manter o pessoal em forma por aqui. Eu gosto, eu comecei dessa forma, com uma brincadeira aqui fazendo a live, assim, tentando homenagear as pessoas, né? Então, quem eu convidava, eu acabava tentando fazer algo ali que para homenagear, né? E me falaram que você, essa é a sua homenagem, tá? Para você aqui. Me falaram que você é um paizão, então eu tenho uma caneca aqui, ó, pai, meu campeão. Você é esse paizão em tudo que você faz? Eu acho que eu não sei se eu sou, mas assim, eu encaminhei meus filhos para o esporte, né? Eles chegaram até um ponto, depois acabaram desistindo, principalmente na natação. E no vôlei, aí em São Paulo, eu me lembro de alguns torneios internos que tiveram, que inclusive foi na Associação dos Correios, torneio interno de voleibol. E eu me lembro até hoje que a gente teve que tirar 2 atletas que jogavam vôlei e eu tive que colocar meus 2 filhos de 13 e 14 anos para a gente poder, né, eles estavam inscritos no time também, porque eram parentes, né? Para a gente poder ganhar do time na final. E conseguimos ganhar. Então, teve uma... Conseguiram ganhar? 3 jogaram no mesmo time, né? Eu, meu filho Thiago e meu filho Felipe, sendo que os dois tinham 13 e 14 anos cada um. Isso para você foi um momento mágico que o esporte trouxe na sua vida? Ah, com certeza. Não é todo mundo que consegue um campeonato, mesmo que seja um campeonato um pouco mais fraco, que é interno, jogando com seus próprios filhos, né? Acho que é um sonho de todo pai, né? Todo avô, de jogar com seu filho. Eu joguei em parceria com meus filhos também no vôlei de areia. Então, eu tive essa oportunidade, essa rica oportunidade, né? Hoje já nem sei se eles, porque cada um estão com 34, 35. Eu acho que eu tenho mais vontade do que eles hoje. Ah, mas pro nosso bate-bola lá com o que você falou aí, eles têm que ir também. Eu vou ver se eu consigo arrastar. Eu acho meio difícil, mas eu vou tentar arrastar eles. Essa geração não acompanha a gente. Fala aí, Doni. Não acompanha. Não acompanha. Doni, você foi o carteiro no começo, começou sua carreira da parte política, que você trouxe isso, né, com esse contato com essas pessoas. Tudo que você faz hoje na sua vida profissional, você tem você traz dessa vida sua de esporte também? Você quer saber da minha carreira no Correio? Mas assim, o que você trouxe do esporte para sua carreira no Correio? Alô? Tá. É assim, eu Conseguiu sou. entender, Doni? Vocês vão se assustar. Deu uma cortada, mas eu vou tentar responder. É assim, eu comecei nos Correios, eu fiz concurso com 19 anos. Antes disso, eu trabalhei 3 anos numa loja, registrado. E antes disso, eu trabalhei em vários lugares, inclusive no Fórum de São Roque, né? Quando eu saí do Fórum, que ganhava muito pouquinho, e aí efetivaram todo mundo. Então eu perdi a chance de ser funcionário público sem fazer concurso. E aí entrei numa loja, fiquei 3 anos lá. Devo muito para esse empresário, porque ele me preparou para a vida. Entrei lá com 16 anos, registrado. E
Depois fiz o concurso, entrei nos Correios com 19. Bom, daqui um mês e meio eu completo 37 anos de Correios. Daqui um mês e meio. É para assustar, né? E o esporte e o meu trabalho tá literalmente ligado. Literalmente, porque lá atrás a gente não tinha telefone nem celular. Então, andando nas ruas, entregando as cartas, é que vinha o convite para um jogo, para uma brincadeira. Era assim que a gente fazia. Daí um procurava avisar o outro nas casas, né? Então foi uma coisa interligada com a outra. E como eu tinha o endereço gravado na cabeça, então era muito fácil de buscar alguém, né? Era muito fácil de buscar os atletas em casa. Mas hoje eles não conseguem fazer isso pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eles não conseguem fazer nada. Como é que você conseguiu fazer isso andando na rua? Conseguia, conseguia. Conseguia e era muito bom, viu? Cansativo, mas assim, dava um prazer imenso, né? Quando você jogava, quando você brincava. Depois disso, aquela adrenalina do esporte, né? Hoje você vê as pessoas buscando adrenalina em outras coisas, né? E aquela adrenalina do esporte que fazia tudo funcionar precariamente, né? Porque a comunicação é mais difícil, mas fazia tudo funcionar. A engrenagem rodava direitinho. Olha, Doni, eu não. Esse projeto nosso aqui, ele tá. O apelo do nosso projeto é trazer pessoas como você, como outras pessoas que já vieram aqui, não porque foram campeões, não porque ganharam títulos, medalhas e assim por diante, mas assim, o que pode acrescentar e impactar nessas pessoas que estão vendo a live. Hoje nós estamos aqui falando, nós temos um número de pessoas aqui, mas amanhã ou depois a gente vai estar colocando aí no nosso canal do YouTube e essas pessoas vão assistir, vão ver. E eu tenho a certeza absoluta que eles vão parar para ouvir você falar, sabe? Dessa sua perseverança, que você levou essa perseverança sua do esporte para a sua vida. Você fez vários esportes e se reinventou a cada momento, a cada esporte. Você não sabia jogar voleibol, você correu atrás, foi jogar voleibol. Você não sabia nadar, por uma fatalidade que você se machucou, você foi nadar, foi fazer um esporte dificílimo, que é uma maratona esportiva, né? A maratona esportiva é uma coisa dificílima, e você continuou. 37 anos dentro de uma empresa não é para qualquer um, Doni. Não é para qualquer pessoa. Você tem que ter uma perseverança, você tem que se habituar com aquilo, se reinventar, se entender como tudo isso, né? E você ainda tem outras coisas, né? Como ser pai, né? Ser marido até o acontecido, né? Ser político, que hoje político no Brasil é muito difícil, né? Como é que é, Doni, equilibrar tudo isso? Às vezes a gente se perde um pouco, porque realmente é muita coisa. E a parte política, eu esperava, todo mundo, todo mundo que não conhece, acha que eu vou chegar, vou fazer e acontecer. Não funciona assim. É toda uma estrutura e é todo um sistema. E se você não tomar cuidado, esse sistema te engole. Porque a parte política deveria ser para servir a população e as pessoas se servem disso. E esse é o erro. Mas assim, nós só vamos consertar isso através da educação, né? Não existe outra opção. Nós pegamos aí os tigres asiáticos hoje, estão numa posição privilegiada no mundo, entre as maiores potências. Mas por quê? Investiram pesado na educação. Só assim, para que a gente consiga melhorar a nossa categoria política, a nossa categoria de magistrados, a nossa categoria de... Bom, mais uma vez, parabéns. E a caneca faz parte, né? A caneca faz parte, isso não é para qualquer um, né? Mas assim,
Quais são os seus planos para o futuro? O que que você pretende assim de satisfação a médio e longo prazo? Olha, o meu maior plano hoje para o futuro é encaminhar o meu filho Marcos, né, que as pessoas que conhecem sabem. Ele é um menino um pouco diferente. E assim, encaminhá-lo para a vida, para o emprego. E para isso eu recebi a ajuda da minha nova companheira hoje, que é a Laura, né? E através dela, da educação alimentar, tudo, sem remédio, sem nada, inclusive até no falecimento da minha esposa, eu acabei perdendo umas consultas e parei de dar a medicação dele. E existem males que vêm para bem. Então, quando eu parei com essa medicação, pela hiperatividade, pelo déficit de atenção, eu senti uma melhora nele. Eu não sei se pelo falecimento bem, tudo isso aflora e mexe, mas eu senti uma melhora. E na conversa com o psiquiatra, ele falou, se ele deu uma melhorada, então vamos segurar, parar. E nisso a Laura entrou na nossa vida, estou fazendo um trabalho de reeducação alimentar nele. Marcos está com mais ou menos, né? Está com 1,90 m de altura e Deus quiser e ele quer e a gente crê nisso. O tempo dele é um pouco diferente, mas ele vai chegar no tempo dos outros e ele vai conseguir a vida dele. Então, maior é essa, encaminhar. Os outros dois já estão encaminhados, as suas famílias, mas ele precisa de. Então, penso em parar dos Correios, pelo menos por enquanto, voltar a praticar os meus esportes. Hoje o Correio está exigindo muito da pandemia, pouca gente acabou. Alguns já perceberam. O funcionário do Correio, ele não parou, pelo contrário, multiplicou por 2 ou por 3 o volume de serviço. Então, as pessoas estando em casa acabaram mais pelo Mercado Livre, por outros sites aí. Conclusão, hoje nós estamos trabalhando volume de serviço. Então, as pessoas estando em casa parar por enquanto. A categoria dos Correios estão de parabéns, porque ajudaram toda essa situação de pandemia aí. E feliz de estar aqui para vocês e estar homenageando meus amigos, os carteiros de todo o Brasil. Então, curando, apesar da estrutura pouca com relação à EPI, né, no início da pandemia, mas aí entra a solidariedade de toda a população. Você vai numa casa entregar um Sedex, ou toma uma máscara para você, um álcool gel, isso para todos os carteiros, isso é muito bonito. E isso faz a diferença, né? Então a perspectiva é essa. Muito bom. Eu acredito que vamos fazer força de pensamento, né? Eu acho que a distância às vezes não nos separa, né? É uma questão da gente poder conversar e saber dialogar à distância, né? E eu acredito plenamente que o caminho é fazer, né? O caminho é tentar fazer da melhor forma possível. E esse projeto que você tem aí de trazer mais, né, mais ainda o seu filho para a nossa realidade, para a realidade dele, eu acho que isso não tem preço, tá? Donizete, eu estou insistindo nisso porque eu recebi alguns momentos em lives, eu recebi elogios de pessoas que eu não conhecia, e eu me senti muito agradecido pelos elogios, tá? O pequeno, em um comentário aqui para cima, ele falou deixa eu tentar achar aqui o comentário dele. Dom só pela cara de felicidade dele. Eu iria jogar voleibol com ele também. Então, assim... Seria um prazer.
Você não conhece, espero que vocês tenham realmente o prazer de conversar um dia. E assim, esse laço de amizade, esse elo de amizade que ele já colocou, pelo que eu conheço ele, pelo que eu conheço você, ele te leu muito bem. E assim, é essa realidade que eu quero, que a Carol quer desse projeto, tá? Que as pessoas se unam mais, que as pessoas se conheçam mais. E mais uma vez, eu tenho que te parabenizar pelo que você mostra para as pessoas, tá? Obrigado. Eu não poderia deixar de expressar aqui uma gratidão e, assim, também uma saudade muito grande, né? De uma pessoa que proporcionou toda essa minha carreira esportiva aqui em São Paulo, que é o pai da Carol, José Guiro Pacheco, né? Ele não foi só meu treinador, ele foi meu mentor, foi um paizão para todos os atletas aí dos Jogos Operários da região. Inclusive foi nosso treinador nos Correios, foi treinador da Voit também, fábrica de turbina em São Paulo. Uma pessoa muito querida, muito grande. Eu acho que a família dos Correios, porque ele gostava de ser chamado, né? De pai dos Correios, né? A família Correios deve estar muito agradecida por tudo que ele fez pelo esporte dentro da nossa empresa e aí na região de São Paulo. Então fica aqui, eu rendo minhas homenagens a ele e a toda a família, a Márcia, a Carol, a Giovana e você que chegou agora na família também. Gustavinho aí que está jogando no Palmeiras, eu ainda quero assistir um jogo dele ainda, quero brincar com ele porque está jogando já, só posso brincar, né, de basquete. Mas vamos lá. Eu te ajudo. Logo, logo ele está querendo ganhar de mim, toda hora. Então você me ajuda. Porque Doni... as Desculpa, pessoas, pode falar. Pode falar. na verdade, o esporte, a cultura e a educação acabam formando famílias que puderem investir nessa parte de educação, esporte, investir nisso, que essa é a formação do nosso novo cidadão, o cidadão do futuro. Muito bem. Eu não posso falar do Guiro, tá? O coração vai apertar muito rápido, tá? Então eu fico muito feliz pela homenagem que você também acabou de fazer, porque realmente é uma das pessoas que nos toca o coração realmente, tá? Hoje eu tava num evento, por uma felicidade, a gente conseguiu trabalhar, fazer algumas coisas, e hoje eu estava num evento e eu comentei que eu iria fazer essa live com você hoje, e que eu gostaria de uma pessoa muito importante para mim, né? Às vezes a gente não consegue expressar a nossa gratidão para as pessoas, mas assim, a Kátia, tá? A Kátia Dutra, que é uma advogada, ela ouviu tudo que eu tinha para explicar hoje da live que eu ia fazer com você, e ela entrou na live e tá te dando uma dica para você ler um livro chamado Mentes Inquietas. Não sei se você leu. Ainda não. Então, e ela tá te dando um recado. Essa interatividade, Doni, eu acho que é muito importante, né? Então, o carinho que as pessoas acabam recebendo a gente acaba fazendo com as pessoas, então isso é muito legal. Então, tá o recado da Kátia, obrigado, Kátia, foi passado aqui. Depois, se ele esquecer aí, a gente reforça ele de novo, tá? E a gente vai conversando, tá bom? Donizete, você teve uma longa vida aí até agora, você viveu muitas emoções. Com O certeza. que, o que você gostaria tipo assim, isso não tem. Só para te avisar, a Carol tá chorando aqui na minha frente, tá? A Carol tá aos prantos aqui, tá? Pelo carinho, tá bom? Tá te mandando um grande abraço, tá bom? Outro para ela, para toda a família, né? Nossa família, né? Nossa família, com certeza.
Qual foi a sua emoção, sabe? Qual é o ponto que você se emocionou mais dentro da sua carreira política, dentro do esporte? Qual foram esses dois momentos para você? Dentro do esporte, pouca gente sabe, mas a minha posição dentro do vôlei, eu não tinha posição. Mas pela necessidade que o Guiro tinha, eu fazia meio de rede, porque ninguém queria fazer. É muito sacrificado você fazer meio de rede. E eu tenho 1,75 m de altura. Eu comecei aí com 34 para 35 anos, fazendo meio de rede. Então, você imagina o tamanho de lesões na panturrilha, na coxa. Só que, então, dentro do esporte, foi um regional que nós fomos, e nesse regional foi muito sofrido. Lá no SESI Air Carvalho, nós passamos por uma situação de jogos operários de areia, frio, né? E chegamos nesse regional, no Air Carvalho, e chegou duas duplas do Correio. E as duas duplas, no final, nós perdemos um jogo, fomos para a repescagem, e depois esse trio que a gente perdeu, nós ganhamos na semifinal. Isso foi jogos o dia inteiro. Jogos o dia inteiro. Então, imagine o cansaço, e no finalzinho do dia, já escurecendo, nós conseguimos eliminar essa trio que ganhou da gente no primeiro, e fomos para a final com outro trio dos Correios. E aí chegou, a felicidade dele era tão grande que ele chegou, acabou, eu não quero o jogo, não quero o jogo, eu não quero que dê medalha para ninguém. Ficou sem campeão? Não, daí teve que ter o jogo, e aí nós acabamos perdendo para outro trio do Correio. Ficamos Ah, mas, com a medalha de ouro, mas foi um momento muito emocionante, né? E outro momento emocionante foi um areia interno que teve em Caraguá, onde o meu parceiro, ele está morando no norte hoje, no Magno, e o Flávio substituiu ele, e eu estourei a coxa assim que eu cheguei lá. Abriu a coxa por trás, e eles queriam desistir. Aí nós compramos lá os coxais, eu coloquei na passar todas as vagas, e sim, muito emocionantes mesmo, porque é uma dificuldade muito grande, a gente conseguiu chegar. E dentro da política, a vontade é muito grande, mas, como eu disse para você, se você não tomar cuidado, o sistema te engole. Então, foi a parte fiscalizatória do último mandato em que eu não conseguia tirar o pé. Eu não conseguia tirar o pé, e eu continuei fazendo as fiscalizações e o trabalho e enviando para o Ministério Público, e em seguida, quando eu percebia que o Ministério Público não conseguia chegar no ponto em que eu precisava, eu acabei fechando tudo e mandando para a PF, para a Polícia Federal. Então, e isso acabou rendendo algumas conduções aqui na cidade, alguns problemas com merenda escolar, em várias situações, com aluguéis de carro, que já era uma coisa que vinha sendo apontada há muito tempo. Só que o sistema, ele é muito poderoso. E a única coisa que no Brasil hoje é muito bem organizado é o crime. Muito bem organizado. E a parte política deveria tomar umas aulas com esse pessoal do crime, porque eles têm gente aonde eles querem. Essa é que é a situação. Os políticos não até vêm na política. até na política. Em todos os lugares. Eu acredito que de um momento quando nós estamos enfrentando amigos dentro de quadra, né, nós não somos inimigos, né? Nós não somos esses inimigos, nós temos que trabalhar em conjunto, mesmo com os nossos adversários, né? E quando nós nos machucamos, nós vemos também quem são nossos amigos, Adoni. Exatamente. Quando a gente cai, é que a gente vai ver quem é que realmente é nosso amigo, né?
que vai te dar a mão para te levantar, né? E às vezes algumas situações a gente chegar até o fundo do poço para perceber que não tem mais para onde você ir para baixo, só tem para subir. Então, sacudir a poeira e começar a escalar tudo de novo, né? Doni, isso é uma. O pessoal fala muito, isso é uma máxima, né? Tem que chegar no final do poço para subir. Mas assim, se a pessoa não tem vontade, não tem essa perseverança que você teve a sua vida inteira, exemplos bons e dar exemplos bons, a gente não consegue sair dessa mesmice, né, Doni? Exatamente. Exatamente. Eu acho que nós como pais, nós como professores, nós como os exemplos a essa criançada toda, né? Nós temos que parar, pôr a mão na cabeça, pôr a mão. Talvez tudo isso que tá acontecendo hoje, talvez não seja por culpa dessa geração que está aqui agora, né? E sim da nossa geração que vem sendo negligente há um tempo já, né? Exatamente. E nós estamos pagando pela negligência passada, né? Pela falta de educação, pela falta de investimento. E a educação, na realidade, começa dentro de casa, né? A gente cobra, às vezes, do poder público, mas ela começa dentro de casa. O processo de inclusão, que na minha opinião ainda não é o ideal, não é o perfeito, o Estado ele exige a inclusão, só que ele não dá condições para as escolas de inclusão. Então, a criança ela acaba sendo isolada, ela acaba ficando encantada num canto e vai passando de ano e quando você percebe, você tem que começar do zero de novo com ela. Então, o nosso processo de inclusão hoje no Brasil, ele não existe. Na verdade, ele não existe, né? E é isso. E com relação à parte política, o brasileiro tem que ter na cabeça dele a matemática. Política é matemática. Quando vai se escolher um prefeito, um vereador, vai se eleger o executivo, a Câmara Federal, o presidente, tem que se olhar o orçamento da cidade, os gastos do executivo, os gastos da Câmara, ver o que foi gasto, como que o outro prefeito deixou e como é que chegou na situação hoje de se zerou, como é que está a situação. Porque hoje a parte política ela permite tudo. O Tribunal de Contas não é, né, tem algumas coisas que passam por lá que não passam na iniciativa privada de forma nenhuma. Então, eu acho que o Tribunal de Contas, na minha opinião, é só para inglês ver. Só para inglês ver, né? Se fosse um tribunal mais sério, nós não tínhamos tantos desfalques nas prefeituras e nos estados também. Mas o bom de tudo isso é que nós contamos como pessoas que vêm nos agraciar assistindo a live, como pessoas que vêm ser entrevistados na live. E assim, isso precisa manter. Né? Isso nós agora temos que ter a perseverança de acreditar nisso para que isso possa um dia ser mudado, se não for na próxima geração, numa outra mais próxima aí, para a gente poder fazer as coisas acontecer. Né? Dentro de São Roque, Doni, você sabe de algum projeto, alguma coisa que as pessoas possam ajudar vocês aí? Dentro de São Roque, tinha um projeto que eu tinha indicado no início do mandato que se chamava Esporte de Bairro. Seria para... Nós temos aí monitores nos bairros, aonde não tivesse espaços, que a gente pudesse ter, por exemplo, uma rua fechada para você colocar uma tabela de basquete, uma rede de vôlei do outro lado e para essas crianças para a prática esportiva, né? Mas isso com monitores. E aí vem a pergunta, poxa, mas as prefeituras não têm essa condição de estar pagando os monitores, ter alguma parceria com estados e bancar a faculdade desse pessoal, por exemplo?
colocar dentro. Para isso, às vezes, não adianta você levar, você não vai ter estrutura, que era o que eu fazia lá atrás, de buscar de casa. Então, você chega numa crianças e fecha um espaço ali, e finais de semana, por exemplo, vai. E, às vezes, a queimada, um jogo de queimada, um jogo de bets, né? Aquele de pauzinho lá, ou uma garrafa. Então, tudo isso é válido para as crianças. E quando você tem um monitor que interage com eles, eles tomam gosto pela coisa e vão pegando gosto pelo esporte. Eu acho que as pessoas poderiam ajudar nesse intuito. De repente, até dentro dos próprios bairros, mesmo. Entendi. Deu uma cortada no finalzinho que você falou aí, mas volta, vem, vai, mas assim, eu entendi, né, essa relação que você comentou de dinheiro, de não conseguir fazer, mas vamos tentar interagir de alguma forma, Doni. Não sei, a gente pode brincar um dia, levar uma equipe daqui para ir bater uma bola aí. Eu tenho um envolvimento aqui tanto com o time master quanto com o time universitário, né? Então a gente pode conversar para fazer um bate-bola. Não sei se a gente consegue aí em algum lugar aí. O que você acha? Nós conseguimos, sim. Conseguimos e pode ter certeza que os atletas aqui de São Roque vão ficar muito felizes, né? E nós já fizemos isso no passado. A equipe de vôlei dos Correios vieram para cá, nós fizemos um bate-bola no clube aqui da cidade. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito legal. E é uma oportunidade das pessoas se encontrarem também, porque nós temos aqui em São Roque atletas que disputaram aí o brasileiro de vôlei de areia e outros atletas que disputam até hoje, né? São figuras conhecidas no esporte nacional aí, né? Como Hélio Tang, Carlão Arruda. Então, são figuras bastante conhecidas no meio do esporte nacionalmente, né? Ah, então nós vamos marcar esse encontro logo, logo, gravar também. Eu acho que isso tem que ficar gravado para as outras gerações aí assistirem e assim por diante. Você pode ter a certeza disso. Legal. Não, vamos combinar sim, vamos bater uma bola. E eu vou no vôlei, né? Você vem no basquete, eu vou no vôlei. Não, a gente vai brincando em tudo isso daí. Eu brinquei como você pular corda, pendurar, subir em árvore. Então, o esporte que eu não souber jogar, eu vou tentar aprender de alguma forma. Com certeza. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu tenho 50, ainda dá tempo de eu aprender. Ah, dá tempo. Eu tô com 57. Falta 7 para você chegar em mim ainda aí, ó. Ah, ainda vai. Aí, ó, você já arrumou torcedor aí. A Regina falou que também vai, ó. Aí, ó. Tá A bom, Regina vou. do vôlei jogou aqui em São Roque, um torneio de areia. Ah, é? Se for a Regina do vôlei, Boa. eu disputar um campeonato aqui de areia. Muito bom. Nós vamos armar esse. Nós vamos armar, vamos divulgar. E aí o pessoal, quem conseguir assim numa data legal, a gente vai lá e faz uma brincadeira, né? Doni, deixa eu te explorar um pouquinho. Lá. Deixa eu te explorar. Você tem algum livro que você leu, que gostou, que você poderia indicar pra gente? Que você lembra assim? A Bíblia. Mas Pô, eu ainda tô lendo e algumas passagens a gente vê pela palavra, né? Que hoje eu estou seguindo. E alguns hinos também. E já vem explícito em alguns hinos também, alguns trechos da Bíblia. Então a gente pega um hino, pega a palavra e a gente vai lá procurar. E com certeza, eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ir a fundo, porque muita coisa ali a gente vai descobrir da parte espiritual. agora eu vou te explorar mais ainda. Agora não vai ter jeito.
Ou você canta ou você fala um versículo. Bom, então eu vou falar o mais fácil. Bora? Nada me faltará. É o mais fácil. Ótimo, com certeza. Com certeza. Esse momento é o melhor que tem. Com certeza. As pessoas precisavam se interiorizar um pouco para poder se entender melhor e poder melhorar o mundo, né? Como o Francisco acabou de colocar aqui, e se apaixonar novamente pelas pessoas, né? Isso falta demais para gente. Sim, com certeza. É, quando aconteceu tudo lá atrás, do falecimento da esposa, eu cheguei num poço sem fundo. E aí eu perguntava, meu Deus, como é que eu vou fazer? E com o aparecimento da companheira, da Laura, que ajudou muito meu filho, eu já falei para vocês, também acabou me levando para essa parte religiosa. É uma situação de explorar esse tipo. Eu gosto de separar essas coisas. A parte espiritual a gente busca lá. A gente trabalha e ganha. Você não pede para Deus te dar dinheiro, você pede para Deus te dar saúde. E você corre atrás, ganha com o teu suor e você aplica isso bem. É assim que funciona. E o que me tirou do fundo do poço, então, à toa, a fé que eu tá no Senhor lá e a religião, realmente. Isso me resgatou, me trouxe de volta à vida. Me deu prazer novamente com relação à vida. Muito bem. Tem um filme que marcou você? Tem vários filmes, mas um que marcou, eu acho que foi o Ghost. No ouvi, desculpa. Ghost. E esse filme é do quê? Situação de um casal, ele morre num assalto, mas ele não sabe que ele morre. E aí ele volta, ele tenta falar com a companheira, não consegue. E o filme se passa assim. E o sofrimento dela é muito grande, porque sente a falta, a saudade dele. E depois ele descobre toda uma armação que foi para... que culminou no assassinato dele. E ele faz de tudo para salvar a pessoa que ele amava. Mas ele não pode atingir ela, porque ele é um espírito, um fantasma. E, apesar de ter me marcado muito, mas hoje a gente sabe que as pessoas vão ficar lá, né? As pessoas que são recolhidas vão ficar lá até o julgamento final. Então, mas esse filme marcou bastante na época. É, na realidade eu também eu assisti esse filme, adoro. Se estiver passando agora eu vou lá assistir também. Não tem como, e cada vez que eu assisto o filme você vê algo diferente nisso, né? O que você gostaria, Doni, o que você gostaria de, de mostrar para as pessoas? O que você gostaria que a humanidade enxergasse daqui para frente? A situação que nós estamos... não foi uma bomba, uma arma, parou o mundo inteiro. E vai chegar uma época em que não dá mais nada. E as pessoas têm que enxergar isso. Elas têm que saber que ela tem que cuidar dela e cuidar do próximo. É a única solução que nós temos para o futuro. Tinha um fazendeiro nos Estados Unidos. Ele Doni, só um segundo. Tem 10 segundos para a live acabar. Então essa história que você tá falando, a gente vai na próxima, tá? Espera que eu vou te chamar de novo.